Sabe qual é o meu problema? Meus pais nunca investiram em mim. A minha vida sempre foi muito sofrida, não tive oportunidade, as coisas sempre dão muito errado pra mim, eu não tenho sorte. É por isso que a minha vida é assim, desse jeito. É tudo muito difícil, tudo que eu vou tentar dá errado. É, a vida é muito dura, né? Quem já ouviu ou já foi aí desse discurso? Eu passei a maior parte da minha vida atrelando a responsabilidade dos meus resultados a fatores externos. E eu acho que a gente aprende dessa forma. E eu vou provar isso. Sabe quando uma criança tropeça ou se machuca num móvel ou em algum lugar? Muita gente, muitos adultos, tem uma mania curiosa de responsabilizar a coisa, mesmo que aquela coisa seja morta, seja uma parede, um piso. Quantas vezes a gente não falou, ouviu alguém falando, porta feia, bateu no rostinho do neném. Às vezes a criança tá ali aprendendo a andar, tropeça num batente ou sei lá, né? Cai. Ai, chão malvado! Machucou o bebê. A gente não responsabiliza a criança. Claro, ela é muito pequena, não sabe o que está fazendo, mas a culpa é do chão. Isso é um exemplo de como a gente cresce aprendendo a terceirizar as responsabilidades pelos nossos tombos. E isso na vida adulta é um problema gigante. Talvez seja o nosso maior problema em alcançar resultados significativos. Por quê? Porque eu perco muito tempo, muita energia, achando que eu não tenho sucesso, que eu não conquistei alguma coisa, que eu não cheguei naquele objetivo por conta de um fator externo. E é claro que esses fatores eles têm sim um peso, uma interferência, uma influência. É claro que tem. Mas ainda assim, a resposta maior vai vir de mim, né? Eu não vou entrar nessa seara da questão da meritocracia. Eu não acho que é igual para todo mundo. Eu não acredito nisso. Eu não acho que uma pessoa que nasceu pobre numa comunidade, ela tem as mesmas chances de uma pessoa que nasceu rica, né, em um bairro nobre em berço de ouro. Não acho. Mas ainda assim, se essa pessoa que nasce pobre alcança resultados significativos na vida dela, é porque ela fez a diferença. E é claro que cada cenário, o esforço, a dedicação é completamente diferente. Então vai ser muito mais desafiador para alguém se comprometer e alcançar resultados realmente significativos se ela estiver num ambiente inapropriado, num ambiente que não seja propício para essa jornada, para esse caminho, não é? Então, não é querer chegar aqui e dizer que se você é um bosta, se você não é um merda, se você não conseguiu nada é porque você não quis, né? Querer conscientemente você quer, mas existem aí vários movimentos inconscientes que vão estar te guiando. E aí, para a maioria das pessoas aí que tem um entendimento a respeito de como a cabeça da gente funciona, né? E até a questão psicológica mesmo, a gente tá ali agindo e atuando na grande maior parte do tempo baseado nas respostas que estão no nosso inconsciente, nas informações que a gente recebeu na primeira infância até os 7 anos de idade. Então, a gente recebeu aquilo com filtro de uma criança e aí a gente manifesta isso no nosso comportamento, nas nossas escolhas, na vida adulta, tá? Mas aqui, o que eu quero trazer, assim, como principal reflexão é que a gente precisa se responsabilizar, principalmente quando a gente está falando dos nossos sentimentos. A gente não pode, isso é muito irresponsável, deixar na mão do outro a responsabilidade, o controle daquilo que eu sinto, de como eu me sinto e de como eu me percebo no mundo. E aí, é justamente a virada de chave na minha vida, né? Na minha terceira gravidez, eu comecei a olhar e dizer, cara, isso aqui não tá funcionando. Eu ficar dizendo que a minha vida deu errado, porque isso, porque fulano, porque ciclano, porque não fez, porque não foi, porque fez, porque deixou de fazer, não
tá me levando a lugar nenhum, então eu preciso entender o que é que vai me fazer chegar em algum lugar. E aí foi quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, e na época eu nem sabia que esse era o nome. Mas eu comecei a questionar, cara, calma, tem que ter uma saída. Não é possível que eu tô aqui condenada a viver uma vida que eu conscientemente tô insatisfeita. E aí você vê que já se passaram aí praticamente 12 anos, né, desse momento assim que foi muito desafiador para mim, né, a terceira gestação, talvez o momento mais desafiador da minha vida até então. E foi lá no fundo do poço que eu olhei e disse, cara, alguma coisa precisa ser feita. E se passaram, né, 12 anos quase, e ainda existem muitas coisas que estão fora do meu controle, nesse sentido de ainda ser movimentos aí inconscientes, que eu até já percebo o porquê, a razão de, né, já sei ao que está associado, mas que ainda tá nesse processo aí de ressignificação, né, de reorganização. Porque o primeiro passo é identificar. Se eu tenho alguma coisa que não está funcionando bem, a primeira coisa que eu preciso saber, a primeira coisa que eu preciso identificar é o motivo. Como é que eu vou consertar alguma coisa sem saber aonde está o problema, aonde está o defeito, né? Então, a partir do momento que a gente se enche dessa coragem para olhar assim e dizer, não, cara, o que é que eu estou fazendo para estar experienciando isso, já que é algo que eu não quero? Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu não tenho sorte com amizade. Todas as minhas amizades me traem, todas as minhas amizades me enganam. Eu não tenho sorte com relacionamento. Eu só fico com um cara que me trai, que me engana, que não quer nada sério. Por que será, né? Que você tá sempre vivenciando a mesma história. Mudam os personagens, mudam o cenário, mas você tá sempre inserido naquela história. Isso é um sinal mais do que claro de algo que você precisa ver. Tem um livro que eu li, que eu adoro, que eu já comentei muito sobre ele, que é A Coragem de Não Agradar. Eu iniciei esse livro achando uma coisa e me surpreendeu positivamente. Eu achei que ele ia vir lá encorajando a você ser uma pessoa autêntica, a ser mais você. E não é que ele não traga isso, mas não é esse o viés. Ele fala das nossas necessidades que são atendidas mesmo quando a gente está experienciando situações ruins, que entra justamente essa coisa do inconsciente agindo. Então ele diz que se você está, um exemplo, numa amizade que não te considera, que não te valoriza, que aciona gatilhos e isso sempre está acontecendo, é porque existe ali alguma coisa em você que está ressoando com aquela pessoa. E isso é muito difícil, principalmente quando a gente ainda não está nessa busca por autoconhecimento e quando a gente está no comecinho, porque a gente começa a se desfazer da imagem de que a gente é o mocinho da história. A gente começa a desfazer esse papel de vítima, de que eu tô ali e o mundo é mau. Eu sou perfeita, eu sou um anjo. Eu não faço mal a ninguém, só são as pessoas que me fazem mal. E isso é muito delicado, né? É por isso que é preciso ter uma coragem muito grande para enfrentar isso. Porque é você olhar e entender que você, assim como aquela sua amiga falsa, também tem os seus defeitos, os seus desajustes. Você com certeza já decepcionou alguém. Você com certeza, mesmo que tivesse aí cheia das boas intenções, já magoou alguém. E às vezes até intencionalmente. E isso é a prova de que você também, assim como as outras pessoas, tem aí as suas sombras, não é? Você também tem o seu vilão. E a partir do momento que a gente começa a olhar desse lado, e agora me veio uma carta que rolou no Facebook, como se fosse ali a explicação, né?
do que aconteceu com a negação de Pedro com Jesus. E fala sobre amor de uma forma incrível e justamente trazendo isso de que as pessoas são falhas e que falhar com alguém não quer dizer necessariamente que não há amor, né? Mas que ali a pessoa cometeu um erro. Existem pessoas que são babacas, que são irresponsáveis, que vão cometer erros, que não estão nem aí, que não têm responsabilidade afetiva. Isso é um fato, né? E existem pessoas que, mesmo sendo babacas, elas sentem sim um sentimento, não sabem expressar, não aprenderam, não receberam de uma forma saudável, né? Então elas replicam. Então isso aí sabe o efeito dominó? É tipo isso. Mas para não deixar o vídeo muito longo e nem muito aleatório, né? O que eu queria trazer aqui é que a gente tenha essa coragem de admitir, sabe? Cara, eu fiquei com inveja. Foi ciúme. Eu fiquei com raiva. Eu não gostei. Por mais infantil que isso pareça, por mais maldoso que pareça, sabe? Cara, como assim? Eu sou uma pessoa tão boa e tô sentindo inveja da minha irmã, né? Isso parece ser tão obscuro, tão maldoso, né? De alguém que não tem sentimentos pela pessoa e tudo mais. Mas a gente precisa ter um olhar mais humano para nós mesmos. Existem aí várias facetas que muitas vezes a gente não se dá conta. E aí eu vou dar uma dica para as coisas que a gente ainda não consegue perceber, que a gente ainda não consegue admitir. Várias pessoas vão te apontar uma coisa em você que muito provavelmente você vai ter muita dificuldade de assumir, de admitir. Eu já ouvi algumas vezes, né, sobre ser ingrata. E isso para mim era muito doloroso. E por que era doloroso? Porque alguém estava cutucando a ferida. Em algum lugar eu sabia que eu era ingrata, mas eu não queria admitir, isso é muito feio. Como assim? Eu sou um doce de pessoa, como é que eu vou ser ingrata? Então, preste atenção em uma reclamação recorrente, em algo que as pessoas sempre dizem que você é. E outra coisa, né, outra dica, é que muitas vezes a gente levanta esse defeito como uma bandeira, levanta esse defeito como algo autêntico. Ah, eu sou sincerona mesmo e quem quiser que me aguente. Quando na verdade não é sincerona, é só grosseira. É só ali, sabe, destilando um veneno. E eu entendo que quem se comporta assim são pessoas que têm suas dores também. E hoje eu consigo olhar com compaixão, né, e entender que isso é reflexo de alguém que sofreu, que tem ali seus traumas e tudo mais. Mas isso não vai justificar. E isso também não vai fazer com que eu aceite esse tratamento e, ai, tudo bem, coitadinho, né, bichinho, ele sofreu muito. Não é isso. Mas todo mundo tem uma história e todo mundo tá traumatizado aí tentando organizar o rolê. Pelo menos hoje nós temos boa parte aí da galera tentando, né, se realinhar, se reajustar, ser pessoas melhores. Então, a síndrome da Gabriela, né, de tipo, eu nasci assim e você sempre assim, como ser a mesma pessoa sempre fosse um sinal de autenticidade, né, de essência, quando não é. Lembra que a gente está agindo pelo nosso inconsciente, então como é que eu estou sendo autêntico se o meu comportamento é baseado nas coisas que eu vivi nos meus primeiros 7 anos de idade? Que autenticidade é essa? Que essência é essa? Se está agindo ali pelas sombras, está agindo além do meu controle. Tanto que muitas vezes a gente age com ingratidão, ou a gente sente inveja, ciúme, raiva e nem entende direito por quê. A gente nem sabe por quê. A gente só sente. E muitas vezes, né, finge que não sente, disfarça ou inventa uma desculpa para justificar, que é o que acontece muito, por exemplo, quando a gente sente ciúme de alguém. A gente coloca a culpa na pessoa, né? E também você ficou lá conversando, não me deu atenção, ou seja lá o que for.
né? Para não nos responsabilizar. Então, quem já está aqui nessa jornada de autoconhecimento sabe muito bem do que eu estou falando. Essa parte de se responsabilizar, ela é indispensável. Ela é indispensável. Sem ela, a gente não vai para lugar nenhum nessa historinha de se conhecer melhor, de se tornar uma pessoa melhor, sabe? Aquela coisa que a gente precisa ir no inferno, sabe? A gente precisa ir nas nossas profundezas e conhecer os nossos demônios para dar nome a eles, para que eles possam, né, não ir embora, porque nós precisamos de um equilíbrio, né? E tudo que a gente sente, tudo que a gente é, faz parte da nossa estrutura. A gente não sabe o que é que seria tirar aquilo dali, né? A gente só precisa ajustar. E, inclusive, eu falo muito disso, né? Eu não acredito que existam defeitos. Existem desajustes. A gente tem potências. E aí, quando eu tenho um defeito se manifestando, é porque eu tenho ali uma potência desajustada. Eu tenho ali algo, uma habilidade, sabe, que está em desajuste, que precisa ali se alinhar, se equilibrar para trabalhar a meu favor, entende? E era isso que eu queria deixar para vocês aqui nesse vídeo hoje. Que a gente tenha essa coragem de se autorresponsabilizar, de se perceber, né? De observar, poxa, por que as pessoas estão sempre dizendo que eu sou ingrata? Porque as pessoas estão sempre dizendo que eu sou falsa? Porque eu estou sempre envolvida aí com situações onde as pessoas dizem isso e isso de mim, né? Eu não acho que seja, eu não consigo ver, mas por quê, né? Então, tentar aí, até perguntar a essa pessoa, né, em que momento que ela lhe percebe dessa forma. E percebam que os relacionamentos mais próximos são aqueles que vão nos dar aí essas direções, principalmente os relacionamentos amorosos, né? Esses sim são aí a aprovação maior, né? Porque a gente tá muito junto, é muita intimidade. E diferente, por exemplo, de mãe e filho, que existe uma conexão aí sobrenatural da maternidade, né? São duas pessoas de sistemas diferentes que escolhem vivenciar ali, né? E dividir a vida. Então, eu gostaria que vocês deixassem aqui qual foi, assim, o desajuste, né? Uma sombra, assim, mais desafiadora que vocês já reconheceram ou que estão reconhecendo. A minha é a inveja. Acho que foi a mais desafiadora e tem sido, né? Porque aí a gente vai ressignificando, vai acolhendo. Mas eu gostaria de saber de vocês. Qual foi aí aquela que você ainda está relutante ou que você já dominou, já deu um nome, já bota a coleirinha para sair para passear? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí, né, de deixar um joinha. Manda para alguém que vocês acham que também vão curtir esse conteúdo. E é isso. Até o próximo vídeo. Gratidão.